Você já parou para refletir sobre o poder que uma igreja pode ter, mesmo sem estar alinhada com Deus? Uma instituição que se apresenta como casa de fé, mas opera como uma ferramenta para desviar milhões de pessoas da verdade. Satanás sempre foi estratégico em seus métodos, e uma de suas maiores realizações é transformar algo aparentemente sagrado em uma armadilha espiritual. O mais chocante? Essa igreja não destrói a fé diretamente, mas a distorce, oferecendo uma versão corrompida do Evangelho, capaz de enganar até mesmo os mais sinceros buscadores de Deus. Desde o princípio, o inimigo tem usado aquilo que parece ser bom para esconder suas intenções. No Éden, ele não incentivou Eva a rejeitar Deus. Ele distorceu a palavra divina, plantando dúvidas que levaram à queda. Da mesma forma, essa igreja aparenta ser uma instituição de fé, mas promove práticas que desviam seus membros do verdadeiro relacionamento com Deus. Hoje, vamos expor essas práticas e revelar os sinais que a Bíblia nos deu para identificar tais sistemas. É importante estar atento. Muitas vezes, o que parece santo pode ser uma fachada. Jesus nos alertou sobre falsos profetas e líderes que viriam em seu nome, mas estariam a serviço do engano. A questão é, você saberia identificá-los? Quantas vezes já teve dúvidas ou questionamentos sobre práticas religiosas que, no fundo, não pareciam estar alinhadas com os ensinamentos de Cristo? Este vídeo foi criado para trazer clareza e ajudar você a discernir entre a verdade e a manipulação. Antes de continuarmos, quero pedir que você se inscreva neste canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo futuro. Aqui, nos comprometemos a desmascarar as mentiras do inimigo e a trazer a verdadeira palavra de Deus, sem distorções. Sua inscrição é fundamental para continuarmos espalhando essa mensagem. Agora, voltando ao tema, você sabia que Satanás não precisa destruir algo que já está trabalhando em seu favor? Ele promove aquilo que serve aos seus propósitos, incluindo igrejas que aparentam santidade, mas operam como instrumentos de engano. Essas instituições não ensinam o evangelho puro e simples de Cristo. Em vez disso, misturam verdades bíblicas com práticas humanas que colocam barreiras entre as pessoas e Deus. Assim, elas não apenas desviam os fiéis, mas criam uma falsa sensação de segurança espiritual. Mas como essas igrejas conseguem enganar tantas pessoas? Primeiro, elas exploram as emoções e os desejos humanos. Promessas de prosperidade, milagres instantâneos e bênçãos materiais atraem multidões. Quem não gostaria de uma solução rápida para seus problemas? No entanto, essas promessas muitas vezes vêm condicionadas a sacrifícios financeiros, objetos ungidos ou campanhas que mais parecem transações comerciais do que atos de fé. A Bíblia é clara em dizer que a salvação e as bênçãos de Deus são gratuitas, mas essas igrejas distorcem esse princípio. Outro método usado por essas instituições é a teatralidade. Exorcismos públicos e milagres exagerados são apresentados como provas do poder de Deus, mas frequentemente servem para criar um ambiente de dependência emocional. Os fiéis são levados a acreditar que só encontrarão proteção ou libertação dentro daquele sistema. Essa manipulação é perigosa porque desvia o foco do evangelho verdadeiro que nos ensina a confiar em Cristo como nosso único mediador e fonte de salvação. A Bíblia nos dá um exemplo claro de como discernir entre a verdade e o engano. Em Mateus 7, 15 e 20, Jesus nos adverte a reconhecer os falsos profetas pelos seus frutos. Uma igreja verdadeira sempre aponta para Cristo como o centro de tudo. Ela ensina que a salvação é pela graça, não por obras humanas ou contribuições financeiras. Em contraste, as igrejas que Satanás promove colocam mediadores entre você e Deus, seja na forma de líderes, rituais ou objetos.
Você já parou para analisar se a igreja que frequenta está alinhada com esses princípios bíblicos? É uma reflexão importante, porque muitos de nós podemos estar seguindo práticas que, na verdade, nos afastam de Deus. O Evangelho verdadeiro não é complexo. Ele nos chama a uma fé simples e sincera, baseada em um relacionamento direto com Cristo. E por falar nisso, pense em como Jesus agiu enquanto esteve entre nós. Ele não exigiu sacrifícios financeiros, nem usou objetos ou rituais para abençoar aqueles que o buscavam. Jesus sempre foi direto, ensinando que o amor e a fé são os pilares do relacionamento com Deus. Em João 14,6, ele afirma: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." Isso significa que qualquer sistema que adiciona intermediários ou exige sacrifícios humanos está se desviando do verdadeiro propósito do Evangelho. Além disso, muitas dessas igrejas promovem uma cultura de medo e dependência. Os fiéis são ensinados a acreditar que sem aquele sistema religioso estarão vulneráveis às forças do mal. Isso é o oposto do que Jesus nos ensinou. Ele nos chamou a confiar completamente em Deus, sabendo que somos livres por meio de sua graça. Mas essas instituições criam um ciclo de dependência emocional e espiritual que aprisiona as pessoas em um sistema de manipulação. Agora, pare e reflita como Satanás age. Ele não se apresenta de forma óbvia como um inimigo, mas sim como um aliado. Ele se disfarça de anjo de luz, utilizando aquilo que parece bom para esconder suas verdadeiras intenções. Em 2 Coríntios 11:14, Paulo nos alerta: "E não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz." Esse versículo é um lembrete de que nem tudo o que parece sagrado vem de Deus. Por isso, precisamos ser vigilantes. A Bíblia nos dá todas as ferramentas para discernir entre a verdade e o engano. O problema é que muitas vezes deixamos de estudar as Escrituras e, em vez disso, confiamos cegamente em líderes ou instituições. Esse é o erro que Satanás quer que cometamos. Abandonar o estudo pessoal da Palavra de Deus e depender de outros para interpretá-la por nós. Se você sente que este tema está começando a abrir seus olhos, deixe seu comentário abaixo. Quero saber como esta mensagem está impactando você e como posso ajudar em sua caminhada espiritual. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta verdade. Você pode ser o instrumento de Deus para libertar outra pessoa. É crucial entendermos que a fé genuína nunca deve ser usada como moeda de troca. Deus não pede de nós sacrifícios financeiros para nos abençoar. Muito menos exige que participemos de campanhas que mais parecem transações comerciais. O Evangelho verdadeiro nos ensina que todas as bênçãos vêm pela graça de Deus, um presente gratuito para aqueles que creem. No entanto, muitos líderes religiosos têm distorcido esse princípio simples e transformado a casa de Deus em um mercado. Uma das estratégias mais eficazes utilizadas por essas igrejas é a manipulação emocional. Pessoas que estão enfrentando dificuldades, seja na saúde, nas finanças ou na vida familiar, tornam-se alvos fáceis. Elas são convencidas de que a solução para seus problemas está em campanhas específicas ou objetos ungidos, como água milagrosa, óleos abençoados ou até itens como pulseiras e rosas. Essas práticas não apenas exploram a vulnerabilidade emocional das pessoas, mas também desviam o foco do verdadeiro relacionamento com Deus. E o mais perigoso é que tudo isso é apresentado como sendo bíblico. Frases como "Deus vai te dar em dobro" ou "Seu milagre depende da sua fé", provada por uma oferta, são usadas constantemente. Mas onde na palavra de Deus encontramos ensinamentos que condicionam as bênçãos divinas a sacrifícios financeiros? Em Isaías 55:1, Deus declara: "Vinde, comprai sem dinheiro e sem preço." Isso nos lembra que o amor e as bênçãos de Deus são dados gratuitamente, sem exigências materiais.
Outro ponto alarmante é o espetáculo que essas igrejas criam para reforçar sua mensagem. Cultos emocionais, repletos de gritos, exorcismos públicos e demonstrações de poder milagroso são projetados para impressionar e convencer. No entanto, muitas vezes essas encenações apenas servem para glorificar os líderes humanos e não a Deus. Exorcismos públicos, por exemplo, frequentemente se tornam shows que atraem multidões, mas deixam de lado o verdadeiro propósito espiritual. Jesus, ao expulsar demônios, nunca transformou isso em espetáculo. Ele agia de forma discreta, sempre focando na pessoa e na sua libertação. Além disso, o medo é uma ferramenta poderosa usada por essas igrejas. Os fiéis são ensinados a acreditar que, se não seguirem certas regras ou não participarem de campanhas financeiras, estarão sob maldição. Essa mensagem cria uma cultura de medo e submissão, onde as pessoas não agem por amor a Deus, mas por receio de punição. Essa abordagem é totalmente contrária ao que Jesus ensinou. Ele nos chamou à liberdade, dizendo em Mateus 11:28, "Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." O convite de Jesus não inclui exigências financeiras ou obrigações humanas, apenas um coração sincero e disposto. Outro aspecto importante a ser analisado é como essas igrejas desviam o foco da mensagem central do Evangelho. O apóstolo Paulo, em sua carta a Timóteo, advertiu sobre líderes que pregariam o que as pessoas querem ouvir, em vez da verdade. Em 2 Timóteo 4:3-4, ele escreve: "Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos." Essa é uma das características mais evidentes dessas igrejas. Elas oferecem uma mensagem de conforto e prosperidade, mas raramente abordam temas como arrependimento, santidade e a necessidade de um relacionamento profundo com Deus. E aqui está o perigo. Quando uma igreja ensina que a fé está ligada a rituais ou objetos, ela está, na verdade, promovendo idolatria. Colocar a confiança em algo além de Deus, seja em objetos ou em líderes religiosos, é um desvio claro dos ensinamentos bíblicos. Satanás usa isso para desviar as pessoas do foco verdadeiro, que é Cristo. Ele quer que as pessoas depositem sua fé em sistemas, em vez de se voltarem diretamente para Deus. Se você já participou de campanhas ou foi levado a acreditar que precisava dar algo em troca das bênçãos de Deus, saiba que não está sozinho. Milhões de pessoas foram enganadas por esses sistemas, mas a boa notícia é que Deus sempre oferece um caminho de retorno. Ele está chamando você para abandonar tudo o que é falso e buscar a verdade em sua palavra. Não importa quão longe você tenha ido, Deus sempre está pronto para recebê-lo de volta. E por falar nisso, o que a Bíblia realmente diz sobre as bênçãos de Deus? Em Efésios 2:8-9 lemos: "Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie." Esse versículo deixa claro que a salvação e as bênçãos de Deus não podem ser compradas ou merecidas. Elas são um presente de um Deus amoroso que deseja que todos se aproximem dele com um coração sincero. Outro ponto crucial é a necessidade de discernimento espiritual. A Bíblia nos adverte que Satanás se disfarça de anjo de luz, e isso significa que nem tudo o que parece santo é realmente de Deus. É por isso que o estudo da Palavra de Deus é tão importante. Quando você conhece as Escrituras, é capaz de identificar os enganos e as distorções. Em 1 João 4:1, somos orientados: "Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo." Então, como podemos escapar desses sistemas corruptos? Primeiro,
É necessário um compromisso pessoal com Deus. Isso significa dedicar tempo à oração, ao estudo da Bíblia e à busca de um relacionamento direto com Ele. Não se deixe enganar por líderes ou sistemas que afirmam ter respostas exclusivas. Deus está acessível a todos e seu Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Em segundo lugar, é importante compartilhar essa verdade com outras pessoas. Muitas vezes, aqueles que estão presos em sistemas de engano não percebem o que está acontecendo. Eles precisam de alguém que os ajude a enxergar a verdade. Mas lembre-se de fazer isso com amor e paciência, sempre apontando para Cristo como a única solução. Por fim, nunca esqueça que Deus é um Pai amoroso que deseja o melhor para seus filhos. Ele não está interessado em campanhas financeiras, objetos ungidos ou shows religiosos. O que Ele quer é um relacionamento verdadeiro com você. E esse relacionamento é baseado na fé, no amor e na graça. Se este tema está impactando você, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Deus pode usar você para trazer luz a quem está na escuridão. E lembre-se, Jesus nos chama para a liberdade, não para a escravidão de sistemas religiosos. Você já percebeu como algumas igrejas transformaram a fé em um comércio? É difícil ignorar o fato de que muitos templos se tornaram verdadeiros mercados religiosos, onde bênçãos, curas e até milagres são oferecidos em troca de dinheiro. Essa prática não apenas desvia as pessoas do verdadeiro evangelho, mas também cria uma ilusão de que o relacionamento com Deus pode ser comprado ou negociado. Isso reflete o plano de Deus? Absolutamente não. Deus nunca condicionou suas bênçãos ao tamanho de uma oferta financeira. Pense em como Jesus lidou com os mercadores no templo, registrado em Mateus 21, 12 e 13. Ele expulsou aqueles que transformaram a casa de oração em um covil de ladrões. Essa atitude demonstra claramente que Deus abomina qualquer tentativa de comercializar a fé. Contudo, muitas igrejas ignoram esse princípio e continuam promovendo campanhas financeiras que exploram o desespero e a vulnerabilidade das pessoas. Líderes afirmam que quanto maior o sacrifício financeiro, maior será a bênção recebida. Isso não apenas contradiz a palavra de Deus, mas também coloca um peso insuportável sobre os fiéis, que muitas vezes já enfrentam dificuldades financeiras. Outro ponto que precisa ser discutido é o impacto emocional dessas práticas. Quando uma pessoa desesperada entrega tudo o que tem esperando por um milagre que nunca chega, ela não apenas perde recursos materiais, mas também enfrenta uma crise de fé. Muitos acabam se afastando de Deus, acreditando que foram abandonados ou que não têm fé suficiente. Esse é exatamente o tipo de resultado que Satanás deseja: afastar as pessoas de Deus usando o próprio sistema religioso como ferramenta. E há ainda outra estratégia que essas igrejas utilizam: criar dependência emocional e espiritual. Através de cultos carregados de emoção, líderes encenam milagres, exorcismos e revelações que impressionam, mas raramente trazem mudanças reais na vida das pessoas. Os fiéis são levados a acreditar que, sem aquela igreja específica, estarão vulneráveis às forças do mal. Isso cria um ciclo de dependência, onde as pessoas continuam retornando não por amor a Deus, mas por medo das consequências de se afastarem. O apóstolo Paulo nos alertou sobre esses tempos em 2 Timóteo 3, 1, 5, onde descreve como, nos últimos dias, haveria pessoas que teriam aparência de piedade, mas negariam o seu poder. Essa descrição se aplica perfeitamente a essas igrejas que aparentam ser lugares de fé, mas promovem práticas que contradizem o Evangelho. Elas pregam o que as pessoas querem ouvir, em vez de proclamar a verdade, mesmo que esta seja difícil de aceitar.
Além disso, precisamos falar sobre como essas instituições usam números e estatísticas manipuladas para criar uma ilusão de sucesso espiritual. Frequentemente divulgam dados exagerados sobre curas, milagres e conversões, mas raramente oferecem evidências concretas. Essa prática serve para atrair mais pessoas, mas também para justificar suas campanhas financeiras. Afinal, quem não gostaria de fazer parte de um movimento de Deus que parece estar transformando vidas de forma tão extraordinária? Outra tática comum é o uso de objetos simbólicos como meios para alcançar bênçãos. Água consagrada, óleo ungido, lenços milagrosos e outros itens são vendidos ou oferecidos em troca de doações. Esses objetos são apresentados como ferramentas indispensáveis para receber cura, prosperidade ou proteção. Mas isso não é nada além de idolatria disfarçada. A Bíblia nos ensina claramente que devemos colocar nossa confiança em Deus e não em coisas materiais. Em Jeremias 17:5, lemos: "Maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor." Quando colocamos nossa fé em objetos ou rituais, estamos desviando nosso foco de Deus. Agora pare e reflita. Quantas vezes você viu pessoas sinceras buscando a Deus, mas sendo exploradas por essas práticas? Muitas delas acreditam estar fazendo algo bom, mas na verdade estão sendo levadas a um caminho de engano. Isso é exatamente o que Satanás quer. Ele não precisa lutar contra essas igrejas, porque elas já estão promovendo seus planos. Mas como identificar uma igreja verdadeira? A resposta está na Bíblia. Uma igreja verdadeira sempre aponta para Cristo como o centro de tudo. Ela ensina que a salvação é pela graça, por meio da fé, e não por obras ou contribuições financeiras. Ela encoraja os fiéis a terem um relacionamento pessoal com Deus, em vez de dependerem de intermediários humanos ou rituais. Além disso, uma igreja verdadeira nunca manipula os fiéis com medo ou culpa. Pelo contrário, ela oferece um ambiente de amor, acolhimento e ensino baseado na palavra de Deus. Em João 13:34-35, Jesus diz: "Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros." O amor é o sinal mais evidente de uma igreja verdadeira. Se você está começando a perceber que pode estar preso em um sistema de engano, saiba que há esperança. Deus está sempre pronto para receber de volta aqueles que buscam a verdade. Ele nos chama para sair do engano e nos aproximar dele. Em Apocalipse 18:4 lemos: "Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas." Esse é um chamado para abandonar tudo o que não está alinhado com a vontade de Deus. É importante também entender que romper com esses sistemas pode ser desafiador. Talvez você tenha familiares ou amigos que ainda estão envolvidos ou sinta medo de se afastar. Mas lembre-se, Deus nunca nos chamou para viver em medo. Ele nos oferece liberdade, e essa liberdade vem por meio de um relacionamento direto com Ele. Por fim, quero destacar que você não está sozinho nessa jornada. Há muitas pessoas que, como você, estão buscando a verdade. Compartilhe esta mensagem com elas. Juntos, podemos ajudar uns aos outros a escapar desses sistemas corruptos e a nos aproximar mais de Deus. Se esta mensagem está falando ao seu coração, deixe um comentário abaixo. Quero saber como posso ajudar você em sua caminhada espiritual. A jornada para escapar de sistemas de engano começa com um passo crucial: reconhecer o problema. Muitas vezes, o primeiro obstáculo é admitir que fomos enganados. Isso pode ser doloroso, especialmente quando estamos envolvidos em uma igreja ou instituição religiosa por muito tempo. No entanto, a Bíblia nos ensina que a verdade é libertadora.
Em João 8,32, Jesus declara: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Daí, esse versículo nos lembra que, por mais difícil que seja, enfrentar a realidade é o primeiro passo para a verdadeira liberdade espiritual. Uma das características mais perigosas desses sistemas é que eles se apresentam como lugares de fé e milagres. Eles utilizam uma linguagem bíblica, muitas vezes distorcida, para justificar suas práticas. Por exemplo, líderes afirmam que as bênçãos de Deus estão condicionadas à participação em campanhas financeiras ou à posse de objetos ungidos. Esses líderes citam passagens isoladas da Bíblia fora de contexto, criando uma narrativa que serve aos seus próprios interesses. Porém, ao examinarmos as Escrituras como um todo, fica evidente que essas práticas contradizem a essência do Evangelho. Em Efésios 2, 8, 9, Paulo nos ensina: "Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie." Esse versículo é um lembrete de que a salvação e as bênçãos de Deus não podem ser compradas ou conquistadas por meio de rituais ou contribuições financeiras. Outro aspecto que precisamos abordar é como essas igrejas criam um ambiente de dependência emocional. Cultos cheios de dramatização, exorcismos teatrais e promessas de milagres instantâneos são projetados para prender os fiéis. Muitos acreditam que, sem aquele sistema, estarão desprotegidos ou abandonados por Deus. Isso é uma distorção completa da mensagem de Jesus, que nos chamou para uma relação direta com o Pai, sem intermediários. Em Mateus 6,6, ele diz: "Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará." Essa orientação é clara. Nossa conexão com Deus é pessoal e não depende de líderes, objetos ou campanhas. Essas igrejas também utilizam o medo como uma ferramenta poderosa de controle. Líderes afirmam que, se os fiéis não cumprirem certas exigências, estarão sujeitos a maldições ou punições divinas. Esse tipo de ensino gera uma mentalidade de escravidão espiritual, onde as pessoas obedecem por medo e não por amor a Deus. Contudo, a Bíblia nos ensina que o amor perfeito lança fora o medo. Em 1 João 4,18, lemos: "No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor." Além disso, muitas dessas igrejas promovem um evangelho distorcido que enfatiza a prosperidade material acima de tudo. Elas prometem que, ao dar grandes ofertas, os fiéis receberão bênçãos financeiras, curas e milagres. Essa mensagem atrai pessoas que estão em situações de desespero, mas frequentemente deixa um rastro de frustração e decepção. O verdadeiro evangelho, no entanto, não promete riqueza terrena, mas sim uma vida abundante em Cristo, caracterizada por paz, alegria e uma relação íntima com Deus. Outro aspecto alarmante é como essas igrejas criam uma falsa sensação de exclusividade. Elas afirmam ser a única porta para Deus, insinuando que todas as outras igrejas ou denominações estão erradas ou mortas espiritualmente. Essa mentalidade de nós contra eles isola os fiéis e os impede de buscar conhecimento ou crescer espiritualmente fora daquele sistema. No entanto, Jesus disse em João 10:9, "Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem." Ele é o único caminho e não uma instituição ou denominação específica. Se você reconhece alguns desses sinais na igreja ou sistema que frequenta, é hora de buscar a verdade. O primeiro passo é estudar a Bíblia de forma independente, pedindo discernimento ao Espírito Santo.
A palavra de Deus é viva e poderosa e nos fornece todas as ferramentas necessárias para discernir entre a verdade e o engano. Em Hebreus 4:12, lemos: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Também é importante romper com qualquer laço espiritual ou emocional que o mantenha preso a esses sistemas. Isso pode ser desafiador, especialmente se você tem amigos ou familiares envolvidos. Mas lembre-se de que Deus chama cada um de nós para uma relação pessoal e genuína com Ele. Em Apocalipse 18:4, o Senhor faz um apelo: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados. Esse chamado é para você. Deus quer libertá-lo de tudo o que impede sua caminhada com Ele. Ao se libertar desses sistemas, procure uma comunidade cristã que seja fiel à palavra de Deus. Antes de se comprometer com qualquer igreja, observe se ela prega o verdadeiro evangelho, enfatiza a graça e encoraja um relacionamento direto com Cristo. Não tenha medo de questionar e buscar respostas. Deus nos deu o discernimento para que possamos julgar todas as coisas com base em sua palavra. Por fim, compartilhe esta mensagem com outras pessoas. Há muitas almas sinceras que estão presas em sistemas de engano, acreditando estar servindo a Deus. Você pode ser o instrumento que Ele usará para abrir os olhos delas. Mas lembre-se de fazer isso com amor e paciência. Muitas pessoas resistem à ideia de que foram enganadas e só o Espírito Santo pode convencê-las da verdade. O Evangelho é simples. Ele nos chama a amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a nós mesmos. Ele nos ensina que a salvação é pela graça, por meio da fé, e que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Tudo o que foge dessa mensagem deve ser examinado com cuidado. Em 1 Tessalonicenses 5:21, somos orientados: examinai tudo, retende o bem. Se este conteúdo está tocando seu coração, deixe seu comentário abaixo. Quero saber como esta mensagem está impactando sua vida espiritual e como posso ajudá-lo em sua caminhada. E se este vídeo está trazendo luz à sua vida, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade. Deus está chamando você para um relacionamento direto com Ele, sem intermediários ou manipulações. Lembre-se, Satanás usa o engano para afastar as pessoas de Deus, mas a verdade sempre prevalecerá. Confie na palavra de Deus, busque um relacionamento verdadeiro com Ele e você encontrará a liberdade que só Cristo pode oferecer. Agora que chegamos ao final desta reflexão, é hora de amarrarmos todos os pontos e entendermos como você pode escapar completamente dos sistemas que manipulam a fé e desvirtuam o verdadeiro Evangelho. O que você está prestes a ouvir pode não apenas mudar sua visão espiritual, mas também libertar sua alma de amarras que podem estar prendendo você há anos. O primeiro passo para se libertar é aceitar a verdade que vem de Deus. Satanás sempre tenta ofuscar essa verdade, apresentando-a de forma distorcida, mas a palavra de Deus é clara. Em João 14:6, Jesus nos diz: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Isso significa que não há atalhos ou substitutos para a salvação. Nenhum líder, ritual ou objeto pode tomar o lugar de Jesus como o único mediador entre Deus e os homens. Quando você aceita essa verdade, fica mais fácil identificar os sinais de um sistema que não está alinhado com a palavra de Deus. Um dos sinais mais óbvios é quando uma igreja promove a ideia de que você precisa comprar as bênçãos de Deus. Essa prática não tem base bíblica e é uma afronta à graça de Deus. Imagine o que Jesus pensaria se visse templos transformados em mercados.
onde bênçãos e milagres são tratados como mercadorias. Em Mateus 21:13, ele declarou: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Essa frase não apenas denuncia a corrupção espiritual, mas também serve como um alerta para todos nós. Outro sinal é quando o foco da mensagem de uma igreja está em bens materiais ou prosperidade, em vez de arrependimento, santidade e amor a Deus. Em 1 Timóteo 6:10, somos alertados, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Uma igreja que promove riquezas terrenas como evidência de bênçãos divinas está se desviando do verdadeiro evangelho. Além disso, muitas dessas igrejas utilizam o medo como ferramenta de controle. Elas ensinam que se você não seguir certas regras ou não participar de campanhas financeiras, estará sujeito a maldições ou punições. Isso cria uma relação tóxica com Deus, onde a fé é motivada pelo medo e não pelo amor. Mas a palavra de Deus nos liberta desse tipo de escravidão. Em Romanos 8:15 lemos: porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Deus nos chama para sermos seus filhos, não seus escravos. Se você sente que está preso em um ciclo de dependência emocional ou espiritual dentro de um sistema religioso, saiba que Deus está chamando você para sair. Mas como fazer isso? Primeiro, comece dedicando tempo ao estudo da palavra de Deus. Muitas vezes, caímos no erro de depender exclusivamente do que os líderes religiosos dizem, sem verificar se isso está alinhado com as Escrituras. Mas a Bíblia nos exorta a provar todas as coisas. Em Atos 17:11, os bereanos foram elogiados porque examinavam diariamente as Escrituras para verificar se o que Paulo pregava era verdade. Outro passo importante é buscar uma comunidade cristã que seja fiel à Bíblia. Isso pode ser desafiador, especialmente se você passou anos em um sistema que distorceu sua visão do que é uma verdadeira igreja. Mas lembre-se de que Deus sempre tem um remanescente fiel. Ele nunca deixa seu povo sem direção. Ore, peça discernimento ao Espírito Santo e confie que Ele guiará você ao lugar certo. Enquanto você caminha nessa jornada, também é essencial ajudar outras pessoas que ainda estão presas nesses sistemas de engano. Talvez você conheça amigos, familiares ou colegas que estão sendo explorados emocionalmente ou financeiramente por esses sistemas. Como ajudar? Primeiro, compartilhe a verdade com amor. Lembre-se de que muitas pessoas podem resistir inicialmente porque ninguém gosta de admitir que foi enganado. Mas com paciência e compaixão, você pode ser um instrumento de Deus para abrir os olhos delas. Além disso, lembre-se de que o verdadeiro evangelho é simples e direto. Ele não requer campanhas elaboradas, objetos ungidos ou sacrifícios financeiros. Jesus veio ao mundo para nos oferecer liberdade, e essa liberdade está disponível para todos que o buscarem com sinceridade. Em João 8:36, Jesus afirma: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa liberdade é um dos maiores presentes que Deus nos dá, e é algo que nenhum sistema religioso corrupto pode tirar de nós. Outro aspecto que você deve considerar é o impacto emocional e espiritual de sair de um sistema corrupto. Muitas vezes, deixar uma igreja ou comunidade pode trazer sentimentos de culpa, medo ou solidão. Mas lembre-se, Deus nunca nos abandona. Ele é um Pai amoroso que deseja estar ao nosso lado em todas as circunstâncias. Em Isaías 41:10, lemos: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça.
Confie que Ele estará com você em cada passo dessa jornada. Por fim, quero encorajá-lo a construir um relacionamento profundo e sincero com Deus. Isso não depende de campanhas, líderes ou rituais, mas de um coração disposto a buscar a Deus diariamente. Dedique tempo à oração, leia a Bíblia regularmente e pratique o amor ao próximo. Esses são os pilares de uma vida espiritual saudável e alinhada com a vontade de Deus. Se esta mensagem está falando ao seu coração, quero convidá-lo a compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir esta verdade. Existem milhões de pessoas presas em sistemas de engano, e você pode ser o instrumento que Deus usará para libertá-las. Mas lembre-se, faça isso com amor, paciência e compaixão. Nosso objetivo não é condenar, mas ajudar as pessoas a enxergar a verdade e a se aproximar de Deus. E agora, para encerrar, quero deixar um último pensamento. O Evangelho é uma mensagem de liberdade, esperança e amor. Ele nos chama para uma relação direta com Deus, onde não há espaço para manipulações ou interesses humanos. Se você está lendo esta mensagem, é porque Deus está chamando você para algo maior. Ele quer que você conheça a verdade e viva uma vida plena e abundante em Cristo. Obrigado por chegar até aqui. Sua busca pela verdade é uma prova de que Deus está trabalhando em sua vida. Que esta mensagem sirva como um guia para você e para aqueles ao seu redor. Que Deus abençoe sua caminhada e o guie em cada passo. Fique firme na palavra, porque ela é a sua maior arma contra os enganos do inimigo. E lembre-se, Deus está com você, agora e para sempre.